o livro de Atos do Espírito Santo, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo de número 5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bíblia na cadeira, mãos dadas, vamos orar. Senhor meu Deus, eu te engrandeço nessa noite e humildemente me peço a ti, Senhor, inspiração para trazer uma mensagem que venha alimentar o teu rebanho, que venha falar aos nossos corações. Mas peço também nesse momento que os teus anjos que já estão aqui possam repreender, nos auxiliando toda obra contrária ao fluir da tua mensagem. Pai, o meu interesse é reconciliação, renovação, restauração, que almas se rendam e creiam cada vez mais na tua grandeza nesta noite. Obrigado pela oportunidade de pregar o Evangelho, independente para quem seja, eu me sinto honrado, Senhor. Obrigado pela minha esposa, minha família, meus irmãos. Obrigado por esta igreja, obrigado por tudo, Deus. E eu te peço, usa-me para a tua glória e louvor. E aquele que é batizado no Espírito Santo, fala em línguas estranhas essa noite. Uramashi decaia sergenubia. Porque o Senhor edifica a tua vida enquanto tu fala em línguas. Aleluia! Se assente glorificando a Ele. Graças a Deus. Meu querido Gabriel, você está com a música que eu te pedi na semana? Tem ela aí? Graças a Deus. Amigos, sem perca de tempo, não vou me deter muito no contexto cultural, porque essa mensagem já foi apregoada por muitos e também é conhecida por muitos a respeito da chamada de Saulo, que depois vai se tornar um Paulo. Tendo em vista o texto, sabemos que ele era perseguidor da igreja, sabemos que ele era zeloso da lei e fariseu, que era uma seita religiosa que também cria em muitas coisas que nós cremos, como anjos, ressurreição e o Messias. E ele está, claro, no seu zelo, pois teve uma ótima influência teológica por parte de Gamaliel, o homem mais sábio da época, para defender o judaísmo. Mas o que ele não entendia é que o judaísmo era incompleto. Hoje você entende quando eu falo a palavra cristianismo, mas há aproximadamente 2000 anos atrás, a palavra cristianismo não existia. E quando o cristianismo começou, eles tinham o nome de o caminho, ou seja, daqueles que acreditavam num homem, filho de carpinteiro, que disse que era o caminho, vai ser agora o mentor
do cristianismo vai ser aquele que vai completar o judaísmo, que vai tirar a lei, a religião judaica da situação de aio para realmente entregar a promessa ao herdeiro. Ou seja, aio era um escravo que cuidava de uma criança que ia herdar algo da família até o momento que ele alcançasse a maioridade. Antes disso, ele não podia andar sozinho, o aio tinha que conduzir a criança. A criança chegando à sua maioridade, agora o aio sai de cena, o escravo, o ajudante, e aquela criança toma posse da herança. Assim foi o judaísmo para nós, para você. Só foi uma forma de conduzir. Cada personagem do Antigo Testamento viveu uma faceta de Jesus Cristo. Cada acontecimento no Antigo Testamento, ainda que eles não entendiam o porquê, passavam por certas coisas ou aconteciam certas coisas, tudo aquilo era uma forma de revelar a grandeza de Cristo hoje para a humanidade. Esta era a função da lei judaica, a qual Paulo muito servia, ou o antigo Saulo, melhor dizendo. Agora este Saulo de Tarso, que é judeu por parte de mãe, está em um caminho, já tinha consentido na morte de Estevão, um ótimo diácono, um ótimo orador do cristianismo, já estava com cartas a caminho de Damasco para prender cristãos, simplesmente porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. O contexto vai nos dizer bem claro que neste caminho de Damasco, que é um divisor de águas para Saulo, como nós também já tivemos o nosso caminho de Damasco, o nosso divisor de águas, ou seja, aquele dia que tudo mudou, que a sua vida foi dividida em duas fases: aquele que era e agora aquele que é. Eu vou repetir, Paulo entrou num caminho que muitos cristãos conhecem, o caminho que mudou a história dele, o caminho que divide a sua vida em quem você era antes e agora quem você é de fato, por ter tido uma experiência genuína com o Criador. Neste caminho, o texto vai dizer claramente, interpretando, é claro, que de repente, subitamente, de uma forma inesperada, uma luz aparece cercando ele de um resplendor, juntamente com todos que estavam o acompanhando. Ele cai por terra, diz a palavra, e de repente ele ouve uma voz, e essa voz fala duas vezes o seu nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? É isso que a voz vai dizer. E o que eu acho lindo é que a voz fala duas vezes o nome de uma pessoa. Eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso, mas lendo eu perguntei para aquele que mandou o autor escrever, aleluia, e perguntei: Senhor, por que o nome de Saulo aparece duas vezes, ou é mencionado pela sua própria boca duas vezes, sendo que ele era um servo obediente? Bastava o Senhor dizer: Saulo, ele ouviria. Aí o Espírito Santo me falou: é porque eu, filho, quando chamo alguém, eu já chamo profetizando. Eu chamei duas vezes o nome de Saulo para testificar que um era o antigo e o outro era o novo que estava nascendo naquele dia. Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? Se ele chama aquela voz, aquela luz de Senhor, é porque ele começa a ter uma revelação de quem é que estava falando com ele. E eu li juntamente com você, e você há de convir comigo, que ele responde, o próprio Deus responde dizendo que o Senhor que Paulo chamava era o próprio Jesus, a quem ele perseguia. E depois
diante daquela situação, ele não via mais nada, atônito. Deus, o Senhor Jesus, fala para este Saulo que ele devia se levantar, ele devia entrar numa cidade e lá seria dito o que ele deveria fazer. Queridos, eu confesso como pregador da palavra que nos últimos dias, para que a igreja entenda a mensagem de Deus, é necessário muita atenção. Há um espírito de dispersão nessa terra, há um espírito que envolve as pessoas na modernidade, na secularidade, nas mídias sociais, que vão enchendo a cabeça das pessoas de uma forma tão grande, como um computador que está com a memória cheia. Aí quando você vai acrescentar algo, ele começa a apitar que está cheio, que não pode processar aquela informação, começa a dar defeitos no disco rígido e outras áreas mais. Assim está acontecendo com a nossa geração. A gente está recebendo tanta informação, que quando vamos para a igreja, para ouvir a Bíblia, a gente não consegue assimilar, não consegue entender. Mas eu vim pregar aqui nessa noite, se você tiver disposição de estar junto comigo, fazendo o seu papel, ligadinho no trono da glória, ligado na mensagem do céu, em espírito, eu posso profetizar e dizer, você vai sair daqui entendendo tudo que o Senhor está falando para você. Olhe comigo, eu quero pregar aqui sobre as 4 revelações que Paulo recebeu. E por que eu quero pregar isso? Que é bonito? Não, porque isso é um norte para a vida de todo cristão. Eu como cristão, você como cristão, deve ter essas 4 revelações que Paulo teve, para que a sua vida cristã seja frutífera, seja próspera, seja abençoada. Quem quer ter uma vida cristã abençoada aqui? Eu vou perguntar primeiro, né, bispo? Às vezes tem pessoas que não querem, então estou pregando para a pessoa errada. Mas se eu perguntar, aí fica mais fácil. Eu vou até fazer essa pergunta novamente. Tem alguém aqui que quer viver realmente o cristianismo? Quer viver uma vida cristã de excelência? Então levanta a sua mão e dá um glória bem alto, do tamanho da sua fé, para eu saber que Deus está falando com você. E dentro dessas 4 revelações, 2 coisas importantes eu quero passar para você, para a sua edificação. Palavras especiais como amor e oração. Diga amor, oração. Diga amor, oração. Maravilha, isso vai ficar guardado no seu coração. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à mensagem. O que é interessante é que Saulo sabia que Deus era luz, mas não sabia que a luz era Jesus, e que Jesus era Deus. Deu para entender a confusão na cabeça dele? Ele sabia que Deus era a luz que apareceu. Diga glória. Ele sabia que Deus era a luz, mas não sabia que a luz era Jesus. Agora não pode dar glória. E nem sabia que Jesus era Deus, então não posso dar glória por isso. Mas olha o que acontece. Deus, misericórdia, irmão Jorge, que está aqui no modelo europeu, chamei ele de Feimovic, né, a mistura de Fernando com Ibrahimovic, e ele ficou empolgado. Mas eu gosto dele, ele tem um espírito de alegria, isso é bom, isso contagia. Mas olhe para cá, Deus na misericórdia vai se revelar ao homem Saulo. E qual é a primeira revelação para que a gente tenha uma vida com Deus verdadeira? Primeira, a revelação da palavra. Eu gosto de enaltecer a palavra. Eu sei que em Gênesis o Espírito missionário, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Mas enquanto isso, até aí nada acontecia. Mas quando a palavra foi liberada,
o mundo começou a tomar forma. Eu quero dizer para você, não adianta mover-se, não adianta nem pular, se você não estiver debaixo da palavra revelada para a sua vida. A primeira revelação é a palavra. O que ele recebe é uma palavra, e é onde está escrito Deus falando. Deus fala claramente com Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta é a primeira revelação. A segunda revelação que Paulo tem, e que todos devem ter, porque se você teve a revelação da palavra, você está no caminho certo. Ninguém serve a Deus, Bispa Vânia, sem ouvir a voz do próprio Deus. Eu, para estar aqui hoje, Deus falou comigo. Deus se manifestou em teofania. Pastor, o que é isso? Não entendo. Quando Deus se manifesta em forma corpórea e depois volta pelo seu estado espiritual. Deus falou comigo e sumiu na minha frente. A primeira vez eu estava sozinho, falei: tô louco, pirei, parei de usar droga, agora que eu vou para a igreja que faz efeito, que negócio é esse? Aí depois, diante de testemunhas, mais uma vez, Deus fala comigo assim: eu te chamei. Se não foi Deus, quem foi? Anjo não é, porque anjo não pode tomar o nome de Deus. Então a pessoa de eterno falou para comigo: eu te chamei, o teu tempo no mundo acabou. Quando eu ia cutucar o amigo e dizer naquelas coisas, está vendo que eu falei de doido, de gente falar comigo e sumir, quando eu fui cutucar ele, ele estava de boca aberta. Quando eu olhei para a boca dele e fui olhar para o cara, cadê o cara? No meio da rua, sumiu. Pode me chamar de pirado, pode não estar nem para minha chamada, eu sou pequeno mesmo, mas eu tenho uma alegria no meu coração, que não foi homem que me chamou, foi aquele que criou os céus e a terra, e eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz. Quando Deus chama alguém, Deus fala. E eu não vou falar como Deus fala, isso aqui é uma forma, porque quem ouviu a voz de Deus sabe que foi Deus que falou, não preciso explicar. Isso é uma experiência que temos quando Deus nos chama. A voz de Deus falou com ele, dizendo que ele era o Senhor dele. E aí ele disse bem claro, quando ele está dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo já sabia que era Deus que estava falando com ele. Aí vem a segunda revelação. Diga qual? A revelação do próprio Deus. Primeiro ele recebe a revelação da palavra do Deus vivo. Depois, o próprio Deus se revela a ele. Aonde está isso? Quando ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus. Preste atenção, que quando Deus se revela a nós, Ele deixa bem claro quem Ele é. Para Saulo, qual era a melhor forma do próprio Deus se revelar a ele? Dizendo: eu sou aquele que você está perseguindo. A vida dele era perseguir. A vida dele era tentar destruir essa seita chamada de O Caminho, perseguir cristãos. Então, se a vida dele era essa, Jesus falou: eu vou me revelar a ele de uma forma que ele vai entender. E aí diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele entendeu que aquelas mulheres que ele puxava pelo cabelo, aquelas crianças que ele gritava quando choravam longe da mãe,
aqueles homens que ele surrava, aquele dia que o sangue de Estevão foi voando, encostando nas suas vestes, e ele segurava as roupas daqueles que o apedrejavam com prazer no coração. Ele entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo contra o Deus que ele disse que servia. Paulo é um zeloso sem entendimento. Não adianta a gente querer fazer algo para Deus se você não teve uma revelação. Você vai fazer o mal achando que está fazendo bem. Não adianta ter zelo, pulso, se você não tem entendimento, se Deus não se revelou. Mas quando Deus se revela, você tem certeza de quem é Deus. Você tem certeza do que você está fazendo. Você tem certeza que a direção que você está tomando na sua vida é a direção certa. Eu vim dizer aqui, Deus está se revelando de uma forma especial para pessoas aqui. Você não vai andar mais errando o caminho, caindo, porque não sabe para onde ir. Levanta a mão e recebe. Hoje Deus se revela para te ajudar. Hoje Deus revela para te levantar. E se você é um daqueles que como eu que creio, é para dar um grito de glória. Meu querido, eu vim aqui para adorar Jesus. Eu não vim aqui para ver celebração de Dia das Mães, não, com todo respeito, porque para Deus não tem isso não. Para Deus domingo é dia de adorar a Ele, de exaltar a Ele, de buscar a face dEle. Axé, por isso que muitos estão morrendo, caindo, porque precisam de uma palavra como essa, precisam de receber uma revelação divina, para sair dessas trevas que se encontram, desse marasmo, desse sofrimento, dessas cadeias. E este homem, na misericórdia divina, tem o privilégio que eu e você estamos recebendo, de Deus se revelar, de se manifestar e de dizer: eu vou ajudar esta pobre criatura, eu vou mostrar para ele a minha luz. Mas ele não vai ficar cego porque eu sou ruim, não. É porque cego ele já era. Agora é que ele vai ver a verdade. Agora que ele vai ver. Paulo ficou cego na carne por alguns instantes, para ver no Espírito. Aleluia. Então a segunda revelação é essa, é o próprio Deus dizendo: eu sou Jesus. Sabe, quando você lê a Bíblia, você não entende muita coisa, mas quando você lê, entende aquele negócio dizendo: ah, Jesus é isso. Ah, Deus gosta disso. Ah, Deus não aceita isso. Você está entendendo? Deus começa a se revelar. Revela o amor, revela o caráter, revela a personalidade. É isso que Paulo começa a receber nesse momento. Entender o próprio Deus. Entender que o próprio Deus é real e estava se manifestando a ele, dizendo: Jesus, aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu, esse que você não gostava é o Deus que te ama, o Deus que você pensou que estava servindo e nunca achou. Tem pessoas que estão presas à religião, filhos de pastores, nasceram na igreja e não são felizes. Obreiros que receberam cargo por questão de herança familiar, mas nunca conheceram Jesus, andam tristes, fazem bagunça com o ministério que recebeu. Por quê? Porque estão servindo a
tradição dos pais, a religião oferecida. Mas Deus, Ele é graça. Se tem alguém nessa noite que já leu a Bíblia, já foi em trocentas igrejas, foi na macumba, no candomblé, aonde for, até, meu Deus, na LBV, e não encontrou Deus, eu vim dizer: Deus está aqui no meio da sua palavra, se revelando a você, para que você não siga a religião, mas encontre a revelação do próprio Deus. Adora a Deus nessa noite. Pode adorar porque Ele merece. Conhecer a Deus. Paulo conhecia a religião de cós salteado, mas não sabia quem era Deus. Veio a revelação da palavra, a revelação do próprio Deus, agora a terceira revelação. E para confirmar que o próprio Deus se revela a quem Ele chama, outra prova na Bíblia, Isaías. Isaías viu o Senhor sentado no seu grande sublime trono, serafins, e a voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus se revela para aqueles a quem Ele chama. Terceira revelação é a revelação de que ele foi salvo. Tem como ter sucesso na sua vida cristã se você não tem certeza que Deus te salvou. É forte, hein? Estudando a biografia, se eu não me engano, de Jonas, um dos avivalistas do século passado da Europa, eu fui entender no seu livro que durante quase todo o seu ministério ele pregou a salvação sem ter sido salvo. Um jovem que aprendeu a ler e escrever com a Bíblia, um jovem que foi enviado a missões e se tornou um dos maiores avivalistas e pregadores que a história da igreja já conheceu. Confessou: eu preguei muitos anos sem estar salvo, não acreditava na minha salvação, buscava a minha salvação pelas minhas obras, até que depois que algumas igrejas fecharam as portas, depois que eu comecei a ir para a rua, e Deus me deu um ministério totalmente diferente do que eu buscava, enfim, eu entendi que Jesus havia me salvado. Amados, a terceira revelação para que a nossa vida cristã seja genuína é Deus testificar no seu coração, no seu espírito, que você já foi salvo. É lindo como Jesus diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para nós, na nossa cultura ocidental, é difícil de entender isso, mas para Paulo foi moleza. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: ô Saulo, você não é do judaísmo, você não é fariseu, você é meu. A palavra aguilhão, no termo bíblico, era uma situação a qual o fazendeiro, um dono de animais, de bois, tinha uma imensa agulha em suas mãos, e quando eles atravessavam os rios, e aquele boi, aquele animal empacava no meio do rio e não queria atravessar, não queria prosseguir, o dono daquele animal vinha com uma agulha imensa e espetava ali o traseiro do animal até
até que ele quisesse andar, até que ele fosse adiante. E o vaqueiro não ia perder o seu animal, ele não desistia enquanto o animal não prosseguisse. Podia estar doente, podia ter quebrado a pata, sei lá o que poderia ter acontecido. O aguilhão vinha e pá! E aquele animal pegava força e andava. Quando ele parava, o aguilhão vinha e pá! E aquele animal pegava força e andava. Deus estava dizendo isso para Paulo e está dizendo isso para mim, para você. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não entendi. Dura coisa é fugir da chamada. Dura coisa é parar de buscar. Dura coisa é abandonar Jesus, porque eu vou vir com meu aguilhão, vou te cutucar e você vai continuar baixando, porque foi eu que te chamei. Por isso que afastado não dorme, afastado tem pesadelo, porque o aguilhão dizendo: vai voltar ou vai sofrer mais, vai ficar com a poupança igual muito, já toda furada, não tem nem mais onde furar, irmão. Mas vai. Eu vou puxar o gancho porque eu sou obediente. Eu ia trazer uma mensagem, Deus falou outra, mas eu quero fazer o paralelo com o que foi pregado sexta-feira. Porque tem dois tipos de obediência aqui, na pessoa de Paulo e na pessoa de Jonas, a qual foi pregado sexta. Paulo está sofrendo porque não conhecia a Deus. Você está entendendo? Agora Jonas sofreu porque estava desobedecendo a Deus. Deus não tinha se revelado a Paulo, mas Deus já tinha se revelado a Jonas. Então tem gente que está sofrendo porque não conhece, e Deus quer pôr fim. Fala assim: você está tentando, está sofrendo, não está dando certo, eu vou me revelar a você, a minha luz vai iluminar os teus caminhos, e você vai sair dessa situação. Mas tem outras pessoas que já foi, que Deus já se revelou, que contemplou a glória, unção, poder, verdade, mas estão desobedecendo, que é como Jonas. Estava estudando sobre a vida dele, e a Síria era um grande inimigo de Israel, o reino do norte, na época de Jonas. E Jonas não está só no contexto do seu próprio livro, não. Jonas aparece em 2 Reis, profetizando para Jeroboão II, que Israel ia derrotar a Síria e ia conquistar terras. Jonas era patriota, Jonas amava Israel, amava até planta de aboboreira, mas não amava almas. O que eu falei no início? Amor e oração. Não estou saindo da palavra, mas olha o paralelo. Jonas amava tudo menos almas. Aí ele não vai para Nínive. Eu sei que Nínive fazia pirâmide de caveiras de soldados, cortava pés e mãos dos inimigos, era cidade sanguinária, cheia de feitiçaria, como diz o profeta Naum. Mas Jonas não quis ir para Nínive, porque ele tinha objetivos egoístas. Segundo uma história antiga, não está na Bíblia, mas segundo a história, eu sei que Israel e Nínive viviam em pé de guerra. Essa história diz que os ninivitas mataram seu pai Amitai. Então Jonas fala: se eu prego em Nínive o arrependimento, eles vão se arrepender. E se eles se arrependem, Deus, em vez de trazer o juízo, vai perdoar. Então não vou. Amor. Jonas e Paulo precisavam de ter uma experiência com o amor. Paulo amava a letra,
Paulo amava o judaísmo, 613 artigos da lei, os 10 cerimoniais e o restante dos mandamentos morais e etc. Aliás, os 10 morais, os 603 cerimoniais, ele amava tudo, mas não amava almas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Se a gente não ama os que estão próximos, será que a gente vai amar os perdidos? Se o teu irmão, se o seu líder fez uma coisa que você não gostou, você já se fecha, você já fica com raiva no seu coração. Eu pergunto isso é o amor de Deus? Isso é o amor de Deus? Tem muitas pessoas, bispo, que Deus precisa se revelar, que Deus quer se revelar para mudar o seu coração, mudar a sua história, para que você venha triunfar, aleluia, para que você venha prosperar como crente. Olha, Jonas, então não vou. Aí o que acontece? Jonas não ora, porque quem não ama não vai orar e vai fugir. Aí Jonas não ora para comprar passagem, você pode ver, quando você está perdendo o amor, você quer fugir, você não quer vir para a igreja, você não quer orar, você quer ir para o banco, você quer se autodisciplinar. Aí você acha que você vai parar no banco? Não orou para comprar passagem. Não está no livro de Jonas, Deus mandou mudar isso aqui, mas está dentro do texto. Jonas orando para comprar passagem, Jonas orando para entrar no barco, Jonas orando para dormir. Sabe qual é a primeira vez que Jonas vai orar? Quando está na boca do grande peixe, dentro do estômago do animal. Porque a tendência de quem não ama é cair. Desceu a Jope, da Jope desceu a navio, do navio desceu ao porão, do porão desceu às águas, e das águas desceu a boca do grande animal. Tem pessoas que têm que chegar no fundo do poço para orar e dizer: eu vou abrir meu coração e vou aprender a amar. Espero que você não precise disso. Glória a Deus. Mas quando Deus está falando nessa mesma linguagem com Paulo, por que dura coisa é? Porque Deus já queria Saulo, ó, e ele insistindo: Saulo, eu quero te mostrar o meu amor. Saulo, eu quero te mostrar que pessoas valem mais do que coisas, que o teu irmão vale mais que a placa da igreja. Um está sofrendo porque não conhecia, outro porque estava desobedecendo o que conhecia. Aí Jonas teve que passar por aquilo para pregar o arrependimento, e ainda ficou no monte do lado oriental, porque era o lugar de onde saiu o juízo, para ver Deus destruindo. Aí Deus falou: como eu vou destruir quem eu vou usar para punir meu povo? Porque se Deus destrói Nínive em 722 a.C., Deus não puniria Israel levando eles para o cativeiro. Porque não é porque você é povo de Deus que você agrada a Deus. Tem pecado no meio dos perdidos, mas tem pecado dentro da casa de Deus também. E Deus é justo. O mesmo Deus que pode punir o ímpio, pode punir os filhos. E os dois precisam de aprender sobre amor. Agora Paulo, voltando para o texto, Deus está falando: até quando? Você não vai entender que o segredo do cristianismo é o amor às almas. Jesus, quando mandou a igreja pregar, mandou pregar para todos, para os perdidos, para rico, para pobre, não tem acepção de pessoas. E aí ele recebe essa revelação de que foi salvo, porque Jesus falou: acabou, não recalcitra mais, você é meu, eu te amei e acabou.
Não interessa se tem um Ananias dizendo que você matava, roubava, era incrédulo religioso. Você para mim é um vaso escolhido, diz o Senhor. Será que você pode dar glória porque Jesus olhou para você? E enquanto muitos olhavam teus problemas e os teus erros, Jesus olhou diferente e disse: não, eu estou sentindo uma graça aqui. Ele disse: não, você não é isso não, você é um vaso escolhido. Diga: Jesus me escolheu. Diga: Jesus me escolheu. Tem como fugir desse amor? Recebeu a revelação da palavra, a revelação do próprio Deus, agora a revelação de que foi salvo, que Deus pegou ele para si e acabou. Quarta e última revelação. Se Deus já liberou uma palavra para você, se você já teve uma experiência com o próprio Deus, se você sabe que Ele te salvou, agora é hora de entender a sua missão, de entender o seu propósito. Para que tudo isso, Senhor? O que vai ser de mim agora? O texto vai dizer, estou terminando, no versículo de número 6, o próprio Jesus, após Saulo dizer: que queres que eu faça? Irmão, isso aqui é muito forte. Quando Jesus se revela a nós, a gente se dispõe a fazer o que Ele quer. A resistência acaba. Olha, Isaías teve um encontro com Deus. O que aconteceu? Eu tenho que pregar o evangelho, eu não posso ficar parado. Não tem como, irmão, é automático. Teve uma experiência, você se dispõe a fazer a vontade de Deus. Saulo vai dizer: que queres que eu faça? Seja, eis-me aqui, pode me usar. Aí Jesus, quarta revelação, vai dar a ele a chamada. Aleluia. Um crente que Deus se revela não dá trabalho. Ele sabe qual é a sua chamada. Sabe o que eu vim pregar aqui para você? Que Deus não vai te deixar sem saber o que Ele quer de você. Aí eu vou falar do segundo item, estou encerrando. Eu falei do amor, agora eu quero falar da oração, porque a igreja não quer orar mais. Aí Paulo está todo feliz. Eita, recebi a revelação da palavra, a voz falou diretamente comigo. Recebi a revelação do próprio Deus, Ele se revelou a mim. Oh, recebi a revelação de que agora eu estou salvo pela sua graça. E agora, Senhor, qual é o meu chamado? Sabe o que Jesus disse? Vai orar, vai jejuar. Sabe o que Deus ensina? Que o evangelho, o cristianismo não se vive de mão beijada. Tem um preço a se pagar. Já me revelei através da palavra, através da minha própria pessoa e a minha salvação a você. Você quer mais o quê? Quer saber a chamada? Vai descer. Comigo foi assim. Para eu saber o que Deus queria e receber poder para executar, monte, jejum, oração, Bíblia. A bispa foi desse jeito. Eu não conheço outro caminho. Se estão inovando, eu me desculpe, mas eu conheço o caminho da renovação, não da inovação. O evangelho é o mesmo. Quer saber o que Deus tem com você? Vai dobrar joelhinho. Não espera a mãozinha de pastor na cabeça e revelagem, não. Vai descer, porque quem Deus chama não precisa de pastor. Fala direto.
pacto com Deus. Depois que você sabe, aí você vem e precisa de uma cobertura. Mas quando Deus te chama, Ele fala direto, é com você. Se usar o homem é só para confirmar. Ô Saulinho, levanta-te. Tipo assim, você está prostrado, cara. Me manifestei a ti, mas isso não ignora o fato que você está prostrado. Levanta. Esse negócio de esperar o pastor mandar eu fazer. Não, meu irmão, se Deus te chamou, você já sabe. Deus fala contigo, se levanta. Ó, se levanta-te. E Ele é tão bom que Ele dá a direção. Entra na cidade. Comigo Deus falou, filha, aguenta 21 madrugadas no monte a pé. Foi a minha direção. E outras vezes, fecha a porta do teu quarto. Pelo menos 6 horas comigo. Ele dá a direção. Não adianta dizer que você não ouve. Só se você entrar no caso de Jonas, que desobedece a voz. Mas no caso de Paulo, se você quer ter uma vida cristã próspera, Deus faz tudo para que você consiga. Diga glória a Deus. Levanta-te, entra na cidade. Que mais, Senhor? Aí eu entro na cidade, quem vai ser eu? Que? Tá, eu vou entrar na cidade, mas quem vai ser eu? Como é que o Senhor vai me usar? Com poder? Revelação? Cura? Ensinamento? Como é que é? Missão? Pastor de igreja? Coral? Saulinho, vai lá. Quando você chegar lá, vai ser dito o que você deve fazer. Sabe o que eu aprendo aqui? Com Deus não tem barganha, não tem precipitação, tudo é no tempo certo. Deus mandou você descer para ter posse da bênção. Não, Senhor, me dá a bênção que eu vou descer. Ou desce, ou a bênção não chega. Não, Senhor, mas eu vou obedecer. Pode adiantar, negativo. Quando você chegar no lugar que eu quero, eu vou entregar aquilo que você precisa. André Soriamar. Ele vai, lá ele está jejuando, está orando. Aí Deus envia o Ananias para falar com ele. E Deus revela, em quarto e último lugar, o propósito de Saulo na terra. Pregador dos gentios, aquele que ia dar início ao sacerdócio universal, tirar a salvação de um nível limitado só a uma nação, só a um povo, e levar a todos os povos. Que obra grande. E você acha que ele não passou por processo? Porque eu não posso pregar que seria outra mensagem. Porque ele teve encontro em Damasco, Bia. Mas quando foi em Jerusalém, ninguém acreditou que ele tinha mudado. Aí sabe o que acontece? Ele vai para a Arábia e fica no anonimato 14 anos, para depois chegar lá, quando ele volta para Tarsis, para fabricar tenda, para dar um jeito de viver, e um tal de Barnabé chega e fala: a hora chegou. Te revelar o que Deus tem contigo na terra não quer dizer que a hora chegou. Estou terminando. Tem pessoas que Deus falou que ia usar, que ia ser o missionário, e ele só veio a ser esse missionário depois de 10 anos. Tem pessoas que Deus falou: vou te dar uma igreja, receber a igreja depois de 12, 20 anos. Ninguém sabe, irmãos. Diga assim: revelação da palavra. Você acredita que hoje a palavra se revelou a você? Diga: a revelação do próprio Deus. Eu acredito que pessoas aqui, Deus já se revelou a você. Eu acho que todos aqui já aceitaram Jesus mesmo.
entendendo? Diga: a revelação de que foi salvo. Querido, não se somos salvos pelas nossas obras, senão os espíritas iam tomar o teu lugar. Eles fazem mais obras do que você e eu. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Salvação só se dá pelo fato de crer que Jesus fez o que você não poderia fazer. Ter a marca do sangue sobre você. Jesus não se revela a ninguém com o intuito de condenar, porque nem é o pecado que leva o homem para o inferno. O homem vai para o inferno porque não quis entregar sua alma a Jesus e confiar nele. Está entendendo? Que quando você tem uma experiência, você confia. Eu não sou perfeito, mas eu creio que eu vou para o céu. Eu não sei explicar, mas algo me testifica que eu sou dele e ele é meu. Mas se tem essa insegurança em você, meu querido, se humilhe, deixa Deus se revelar a você, sem resistência, porque você vai ter uma vida próspera, dentro da vocação que Deus te deu. Vai saber a revelação da sua chamada, a revelação da palavra, a revelação do próprio Deus, a revelação da salvação e a revelação do seu chamado. Sua família vai prosperar. Tem gente que quer sumir no mundo, Deus chamou para ficar em casa cuidando da família, irmão. Ou vice-versa. Tem Deus que chamou para ser missionário, quer ser empresário. E hoje Deus vai abrir os teus olhos novamente, porque o Deus que se revela está aqui. Ele quer te usar, seja na empresa, seja na casa, seja no templo, seja na rua. Deus quer te usar. Eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. E aqueles que sabem que precisam de voltar à direção de Deus, ou querem essa direção, vem aqui à frente. Não. Espada de Gideão, meu filho, falei contigo tem 2 semanas. Vem cá. Você não vai orar para mim, para a bispa, e se tiver que reconciliar com Jesus, você mesmo pode fazer isso aí. Quando Deus se revela, Ele dá amor e dá desejo de orar. Se você é uma dessas pessoas que está vendo que precisa de mais amor e ter desejo de orar, como esses homens precisavam, Paulo precisou, Bia. Jonas precisou de aprender amor e oração, quanto mais eu, quanto mais nós. Pessoas que recuam por falta de amor. Jonas não queria pregar para os perdidos. Não, só esse povo aqui merece o céu, eles não. Paulo achava que só ele estava certo. Todo mundo tinha que ir para o inferno, menos ele e a ideologia dele. Deus falou, está todo mundo errado. Eu vim ensinar que nós devemos amar almas. Você pode defender sua igreja, dizer que se você não amar almas em primeiro lugar, você já errou. Porque Deus não vai salvar só IPMA, só a Assembleia de Deus. E os que estão perdidos lá fora hoje? E os que estão em outras religiões? Eles não são almas, não? São almas. Então, quando Deus se revela, não tem por que recalcitrar, bater de frente. Não quero você aqui no horário, não quero você orando, não quero você estudo bíblico. Não foi a revelação que eu te dei, não foi a direção, você está indo para onde? Porque esse é o caminho que você vai prosperar. Tanto Jonas e Paulo tiveram outra chance. Jonas pregou a mensagem, Deus cumpriu com a mensagem de Jonas, executou com sucesso a missão. E Paulo também foi um grande homem de Deus, foi o maior pregador dos gentios.
Preparado aí? Louvado seja o Senhor. Coloca a mão no teu coração. E agora você vai, pode soltar aí. Porque o Espírito de Deus está aqui por intermédio dessa palavra, por intermédio das nossas vidas. Amor e oração para prosseguir, meu querido. Começa a louvar a Ele agora aí. Começa a falar para Ele que você quer seguir a revelação que Ele te deu, a direção que Ele te deu, porque Ele quer te usar, Ele quer te dirigir. Quem é covarde volta. Espírito Santo de Deus, eu te adoro nessa noite. Quem não é, venha pra cá. A guerra está travada. Seu Deus, nós oramos nessa noite para a gente retomar o nosso chamado, retomar a direção que o Senhor nos colocou. Nós queremos prosperar no propósito que o Senhor nos deu. Você, ministro, obreiro, pregador, ofertante, você que é ovelha desse lugar, você que está visitando, Deus quer te usar. Deus quer te chamar para batalhar, Ele vai te encher, aleluia. Fogo da cabeça aos pés, com jejum e oração. Eita, Jesus. E vestido de poder.